Bom dia, meu nome é Gabriel e o nosso trabalho é sobre o período arcaico. Introdução. O período arcaico é o nome que se dá à Grécia Antiga, em que ocorreu o desenvolvimento cultural, político e social. Nessa época, deram-se os primeiros avanços significativos para a ascensão da democracia e observou-se também uma revitalização da linguagem escrita. Época do período arcaico. A sociedade grega, na antiguidade, está dividida em 4 períodos. São eles: período pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. As principais características do período arcaico, eu vou citar agora. Começa a despontar a democracia, principalmente na cidade de Atenas, e também surgiu uma sistematização das legislações. Também surge o conceito da sociedade privada na sociedade grega, a qual era comandada pelos proprietários de terra. A cultura. Nessa fase, a arte grega atinge o apogeu com a construção de templos, a expansão da pintura, da escultura e do artesanato, sobretudo dos objetos de cerâmica. A colonização. Um dos fenômenos mais importantes do período arcaico foi o da colonização. Ela espalhou os gregos um pouco por toda a área costeira da bacia do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Uma das primeiras colonizações desse período data de 775 a.C., tendo sido uma iniciativa de gregos das cidades de Calcis e Erétria, que partem para a ilha de Ischia, no Golfo de Nápoles. Na década de 30 do século VIII, estão documentadas as fundações de colônias da Sicília, Naxos e Messina por Calcis e Siracusa por Corinto. Nesse slide a gente botou algumas imagens que ilustram a localização e algumas construções. Bom dia a todos. Nosso trabalho é sobre o período arcaico. Meu nome é Caio. Comércio. Uma das consequências da colonização foi o desenvolvimento do comércio, não apenas entre a colônia e a metrópole, mas entre as colônias e outros locais do Mediterrâneo. O incremento da atividade comercial gerou, por sua vez, o fomento da indústria. Desse setor, destaca-se a produção da cerâmica, sendo famosos os vasos de Corinto e de Atenas, que se tornaram os principais objetos de exportação. Aqui, como vocês podem ver, tem 3 imagens que exemplificam o comércio na época. Era o ar livre ou alguns imóveis, como conhecemos hoje em dia os ambulantes. Economia. Foi a partir desse período que os antigos genos foram transformados em unidades políticas, maiores chamadas de polis ou cidade-estado. Controladas por uma aristocracia proprietária de terras, esses núcleos urbanos aos poucos se tornaram importantes centros comerciais do mundo grego. Cada uma delas possuía autonomia e independência, das quais as maiores e mais prósperas foram Esparta e Atenas. Religião. O período arcaico é o apogeu das consultas aos deuses, especialmente através dos oráculos. O mais conhecido era o oráculo de Delfos, onde pessoas de todas as condições sociais acudiam para receber mensagens ditas pelo Pitonisas do próprio deus Apolo. Arte no período arcaico. Cerâmica. A partir de 700, com os contatos renovados com a Antólia, a bacia do Mar Negro e o Oriente Médio, levaram uma notável influência oriental na cultura grega. O novo idioma apresentava um repertório mais amplo de assuntos, como desenhos curvilíneos e uma série de criaturas compostas como esfinges, grifos e quimeras. Filosofia no período arcaico. A filosofia ficou conhecida como pré-socrático, com várias escolas filosóficas se desenvolveram nesse período, como por exemplo a escola jônica, escola itálica, a eleática e a escola eclética, tendo elas como os principais filósofos do período arcaico, que foram o Tales de Mileto, entre outros que eu vou especificar mais no próximo slide. E também a escultura grega teve grande influência na egípcia, principalmente nas primeiras décadas do período arcaico. Pensadores, como eu falei no slide anterior, aqui temos alguns deles.
Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, o Pitágoras, o Parmênides de Elé e alguns. Política no período arcaico. As instituições sociopolíticas espartanas foram atribuídas a um legislador lendário, Licurgo, que teria recebido as instruções do deus Apolo. A organização do Estado espartano era assim constituída. 2 reis, um deles sendo eles o Basileus, e um dos reis era o chefe militar e o outro religioso. Tinha um senado, que era comandado pela Jerusa, que era o conselho dos anciões, e a Assembleia do Povo, que era comandado pela Pela, que era o caráter deliberativo. E o Eforado, 5 anciões escolhidos na Jerusa para governar. Escultura no período arcaico. A escultura da Grécia arcaica representa os primeiros estágios da formação de uma tradição escultórica que se tornou uma das mais significativas em toda a história desta arte no Ocidente. O período arcaico da Grécia antiga é mal delimitado, havendo grande controvérsia entre os estudiosos do assunto, ou seja, os estudiosos de hoje em dia. Curiosidades: aqui temos, como conhecemos hoje em dia, os Jogos Olímpicos, que tem como símbolo as cores azul, preto, vermelho, amarelo e verde, como a gente pode ver aqui na imagem, como vocês podem ver também. E os Jogos Olímpicos surgem no período arcaico, em 776 a.C., e também reunia competidores de diversas partes da época, ou seja, era declarada uma trégua em todos os conflitos em curso. Ali, no cantinho esquerdo, tem uma imagem, como vocês podem ver, que mostra como se fossem as arenas da época, e mais uma imagem. Fim.